página aqui, pessoal, eu quero voltar a falar aqui dessa queda de braço que vai se intensificando entre o Congresso Nacional e o governo federal, até porque, pessoal, os parlamentares derrubaram vetos do presidente Lula, inclusive os que podem deixar a conta de luz mais cara. Ninguém melhor que Mano Ferreira, a voz da sensatez, o rei da ponderação, para explicar para a gente o que está pegando, Mano Ferreira. Exatamente, Marina. Essa queda de braço entre legislativo e executivo, quem vai pagar a conta? Eu e você. Como sempre, é disso que se trata. O Congresso derrubou diversos vetos que o presidente Lula havia feito de alguns projetos que são aqueles chamados jabutis. Jabuti, você sabe, é aquela artimanha que está dentro de algum projeto que, como o jabuti em cima da árvore, se ele está lá é porque alguém colocou. Então é para... Repare muito bem, porque tatu não sobe em toco, meu amigo. Você nunca ouviu essa? Você tá lá porque alguém colocou. Bota a mão na cabeça, como diria Ciro Gomes aqui, Mano Ferreira. E aí o principal jabuti é sobre a conta de luz. É basicamente uma obrigação de compra de energia eólica por meio das chamadas usinas offshore, que, na prática, traduzindo para o que importa para o povo, vai aumentar a sua conta de luz. O Congresso, ao derrubar o veto do presidente Lula nesse tema, transferiu a conta diretamente para a sua conta de energia. Essa é a parte que importa. Na prática, o Brasil está vivendo um modelo semelhante ao que o kirchnerismo fez na Argentina. A gente vai aumentando o número de subsídios e de benefícios na conta de luz, claro. E aí uma parte da população vai pagar quase nada de energia, a outra vai pagar uma conta enorme porque vai arcar com todos os custos dos subsídios que vão sendo impostos na base desses jabutis. Outra medida que chama a atenção foi um aumento do fundo partidário. Exatamente. No contexto que a gente está falando, que não tem mais dinheiro público, que o dinheiro acabou, que a inflação está fora de controle, que a taxa de juros está desse jeito, que a gente está discutindo aumento de imposto acima de aumento de imposto, o Congresso Nacional derrubou o veto que, na prática, aumenta ainda mais o fundo partidário, que é aquele fundo que existe para custear, com o nosso dinheiro, as atividades dos partidos políticos. Um ponto interessante. Quando a gente pensa em 2014, Marinho, o valor do fundo partidário era cerca de 300 milhões de reais. Que é isso? Sabe quanto é agora? Não fala, me poupa aqui. 1,3 bilhão com B de bananeira, como você gosta de falar. Com B de baiacu, meu irmão. E detalhe, nos últimos anos, diminuiu o número de partidos, mas o volume do fundo partidário não para de crescer, enquanto o dinheiro acabou para todo o resto. E a gente viu, né, recentes transições, junções de partidos acontecendo, né? E devia diminuir o valor. Exatamente. A lógica seria, vamos reduzir os custos e dessa maneira nos tornarmos fortes. Mas não, se torna forte por meio de recursos que vêm do nosso bolso. E o parlamento, que deveria zelar pelo que a população quer, que é redução no mercado, na hora de pagar uma conta de energia, como bem trazida pelo Mano, não, a gente vê aumentando cada vez mais e a cobrança fica no governo federal em relação à esfera do executivo. Olha, tem que cortar gastos, mas na hora de fazer o próprio papel, aí também não faz. Então a crítica é para todos. Meu amigo, a indignação do nosso David Tarso aqui, a nossa repercutindo aqui, uma derrubada de vetos em série, em sequência aqui do Congresso Nacional, em relação ao governo Lula, que cada vez mais... tem a última palavra, né, Marinho? Que tem a última palavra, há de se lembrar, sempre importante a gente nunca esquecer desse incômodo detalhe, pelo visto, mas a gente segue repercutindo aqui esse cabo de guerra eterno entre os poderes em Brasília, o descolamento, o descasamento total de prioridades e, claro, você do outro lado, nós aqui também pagando essa conta e pagando o pato. Não teria um prazer em dizer isso, mas parece que é um pesadelo repetitivo certas coisas na vida nacional. 11h42 pontualmente, pessoal. Eu quero até, girando um pouco... Posso ouvir o Henrique Krieger aqui, minha diretora? Aí não, a gente já segue adiante. Brevemente, se você tiver um breve comentário aqui também,
Rapidinho, Marinho. Queria que você engajasse aqui na discussão. É importante a gente lembrar as pessoas de que, além do fundo partidário, vem também o fundo eleitoral, que também está vindo bem recheado aí na época das eleições. Então, o fundo partidário vai lá, sustenta o partido, paga aquela festa toda, as mansões nos jardins que a gente conhece, que todos os partidos têm, e depois, nas eleições, vem o fundo eleitoral também, bem gordo, para todo mundo gastar e gastar de forma escusa muitas vezes. Essa é a vergonha que a gente tem no nosso país. E vira cabide de emprego, esquema político, enfim. A vida, a gente segue adiante aqui, de mal a pior em alguns sentidos. 11 horas